Olá, amigos. É com alegria que começamos aqui o terceiro episódio do CDB Entrevista. Desta vez, nós resolvemos convidar o nosso presidente Pedro Afonseca, que é formado em Direito pela UFRJ, com pós-graduação na PUC-Rio. Então é uma alegria, Pedro, recebê-lo aqui para conversar sobre um tema que nós consideramos de muita importância, que é a crise na igreja atual, com os reflexos para o Brasil e o que nós, enquanto leigos, podemos fazer. Então, eu acho que para abrir um pouco essa conversa, nós sabemos que estamos num cenário muito caótico de missa afro, missa da maconha, peça Hare Krishna, e para a gente é muito importante tentar entender o que, enquanto leigos, nós podemos fazer. Mas antes de entrar nesse assunto específico, Pedro, eu gostaria de saber como nesse mar de apostasia que é o Rio de Janeiro ainda hoje, infelizmente, embora a gente imagine que o cenário esteja melhorando, como foi esse seu progresso para o catolicismo? Você sempre foi católico? Como foi essa descoberta, esse encontrar a verdade no meio de tantas ideologias? Oi, Álvaro. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui contigo para falar desses assuntos tão importantes. De fato, eu nasci numa família com raízes católicas, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, mas especialmente da minha mãe. Fui batizado ainda bebê, fiz a primeira comunhão, mas depois da minha primeira comunhão eu passei um tempo afastado da fé na minha adolescência, e no meio ali com uns 15 anos eu voltei a frequentar a Santa Missa Dominical por conta própria, mas ainda não compreendia nada. Foi apenas com 22 anos, em 2009, que eu tive uma conversão, até no meio da renovação carismática católica. Foi bem na comunidade Canção Nova que eu tive ali um momento em que, de fato, um divisor de águas na minha vida, em que eu passei a concretamente amar a Santa Igreja Católica. A minha conversão não foi tanto intelectual, mas eu diria que foi muito eclesial. Eu passei a amar a Santa Igreja e a desejar conhecê-la, e certamente esse aprofundamento intelectual veio depois. E algum tempo depois, eu imediatamente entrei na catequese de adultos, me preparei para o sacramento da Crisma, me tornei catequista, e sou catequista até hoje, já há 11 anos, e conheci, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, que foi extremamente importante na minha formação e é até hoje. E a percepção da crise da igreja começou justamente a partir desse aprofundamento na doutrina da igreja, na medida em que eu observava a realidade à minha volta, não somente em realidades mais próximas, seja na minha paróquia, seja na Arquidiocese do Rio de Janeiro ou na Igreja do Brasil, ou mesmo na Igreja Universal, e percebia que essa realidade ou essas circunstâncias não estavam de acordo com a doutrina da igreja. E é natural que nós começamos a perceber que há algo de errado e perceber que há uma crise e que essa crise tem os seus fundamentos. Então, aos poucos, bem aos poucos, eu comecei a me aprofundar nos fundamentos da crise e a efetivamente combatê-la. Combatê-la primeiramente dentro de mim e também nas realidades mais próximas, mas especialmente a partir da fundação do Centro Dom Bosco, em 2016, eu pude, unido a outros irmãos na fé, a irmãos na fé católica, combater a crise de uma forma mais intensa, mais ampla, mais concreta. Porque o próprio Centro Dom Bosco ele já foi, né, uma resposta a esse cenário, eu imagino uma percepção de crise inicial, pelo menos uma tentativa de enxergar parte do problema, né? Então, algumas pessoas já devem saber de como que o Centro Dom Bosco foi criado, né? Mas eu acho que você pode contar um pouco mais sobre todo o contexto da teologia da libertação, como foi, e desde a fundação do Centro Dom Bosco, o que mudou, né? Do Pedro diante do Centro Dom Bosco para o Pedro depois. Sim, de fato o Centro Dom Bosco ele surge de uma maneira muito peculiar.
Eu não era mais universitário, mas um amigo havia me convidado para ingressar num grupo de WhatsApp de universitários católicos. E nesse grupo estava um diácono aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que em um determinado momento se revelou adepto da teologia da libertação, mesmo de uma forma um pouco tímida, e foi interessante que quando ele se revelou adepto dessa pérfida teologia, muitos dos ali presentes no grupo começaram a se insurgir contra ele, contra o erro que ele defendia. E me ocorreu de entrar em contato com cada uma dessas pessoas para convidá-las concretamente para fazer algo. E esse algo, na época, era combater a teologia da libertação no ambiente universitário, ou combater o que chamamos de marxismo cultural, ou poderíamos chamar a influência do marxismo cultural, e no caso das universidades católicas, a influência da teologia da libertação no ambiente universitário. E uma dessas pessoas, inclusive a pessoa que mais combateu o diácono de uma forma mais intensa, foi o Bruno Mendes, né, diretor do Centro Dom Bosco, e a partir daí nós, juntamente com você, Álvaro, fundamos o Centro Dom Bosco porque algo em comum nos inquietava naquele momento. Havia uma inquietação em comum em nossos corações, que era fazer algo para defender a fé católica aqui no Brasil. Fazer algo para defender a fé católica, especificamente aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Lutar contra esse quadro, não somente em ambiente eclesiástico, não somente em ambiente eclesial, não somente dentro da igreja, mas na própria sociedade. Desenvolver algo, um apostolado que pudesse promover a fé católica e combater os erros dentro e fora da igreja. Sim, e a gente vê que nesse caminho foram muitos dos embates, né? Tem algum embate em particular que o marcou mais, ou que fez aumentar a compreensão do que é a crise da igreja? Nesses 5 anos, houve algum embate que você gostaria de destacar aqui, mostrar algum avanço em relação... Bom, entramos nisso aqui, sofremos alguma perseguição, tentamos mostrar a doutrina da igreja acerca daquele ponto e ganhos relacionados a isso. Sim, sim. Cada embate eu avalio que tem uma lição para nós e nos fez amadurecer nessa compreensão da crise e na melhor forma de combatê-la, né? Se pensarmos nos embates que travamos dentro do ambiente eclesial, me ocorre agora a própria Missa Afro, celebrada há muitos anos, né, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Glória, que é importante dizer, fica ao lado da Mitra Arquidiocesana, ao lado da sede do governo episcopal, né, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E quando nós nos insurgimos contra a Missa Afro e sofremos grande perseguição em função disso, ali há um choque, né? A própria Missa Afro já nos choca. Ali nós já percebemos a crise, mas talvez o choque maior seja observar que diante de um combate a algo que deve ser combatido, ao invés de sermos encorajados, ao invés de sermos animados a continuar, nós somos perseguidos por muitos daqueles que deveriam caminhar conosco ou até nos governar nesse combate. E isso, claro, faz com que percebamos a profundidade da crise. O mesmo aconteceu, sem dúvida nenhuma, com a peça Hare Krishna na Basílica da Imaculada Conceição, aqui no bairro de Botafogo, uma igreja belíssima, importantíssima, situada nos lugares mais belos da nossa cidade, e aconteceu exatamente o mesmo. Nós combatemos algo que deveria ser combatido e ao invés de recebermos, não glórias, porque a glória é devida a Deus, mas um encorajamento mesmo, palavras de encorajamento, palavras de animação, que nós fôssemos animados a continuar, não. Até nós adesões, fomos, né? Sim, exatamente. E claro que isso igualmente nos chocou. E por outro lado, quando nós
combatemos os males que observávamos na sociedade, quando, por exemplo, combatemos concretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, num evento em que ele estava, ou o Queer Museum, e uma série de outras realidades que vemos que reinam, infelizmente, na nossa sociedade tão afastada de Deus e da fé católica, também percebemos uma dificuldade muito grande. Me chama a atenção especialmente as ações que ajuizamos contra o Porta dos Fundos, por exemplo, e em sua grande maioria, em sua imensa maioria, fomos derrotados. Falar mal de nosso Senhor Jesus Cristo, falar mal da Santa Mãe de Deus, a Virgem Santíssima Maria, falar mal da Santa Igreja Católica era simplesmente um exercício de liberdade de expressão e não uma ofensa a Deus, uma ofensa à sua igreja. Então tudo isso nos faz crescer na compreensão da crise que reina na Santa Igreja, da crise que reina na sociedade e nos motivou, até para responder a uma pergunta que você fez lá atrás do Pedro antes e depois do Centro Dom Bosco, nos motivou a todos, e a mim em particular, a crescer no aprofundamento da compreensão dos fundamentos dessa crise. O que levou a essa crise ao longo da história recente, ou também de uma história mais distante, a chegarmos nesse ponto. E isso facilita, é claro, o combate concreto do problema hoje, na nossa realidade atual. Isso se desdobra até num curso que você tem aplicado e a gente tem administrado no YouTube, que é o Catecismo da Crise na Igreja. E qual tem sido o feedback que você tem recebido na internet acerca desse curso disponível no YouTube? Sim, graças a Deus a maior parte dos retornos são positivos, porque é interessante que esse curso, ele de alguma forma brotou de uma aula que eu dei, de duas aulas que eu dei anteriores a ele. A primeira foi uma aula sobre a crise na evangelização. Nós fizemos um pequeno curso sobre a crise da igreja e coube a mim falar de um ponto específico da crise, que foi a crise na evangelização. A crise, digamos, no apostolado. Uma igreja que não deseja mais converter as pessoas à fé católica. E isso nós observamos em altas autoridades eclesiásticas, no alto escalão do clero, clérigos que não têm o menor pudor de dizer que não querem converter ninguém à fé católica. Então eu fiz essa aula, eu preparei essa aula no final de 2019, no final de 2019 eu preparei essa aula, e isso me fez aprofundar muito na compreensão da crise. Especificamente, eu ressaltaria a própria questão do Concílio Vaticano II, porque até essa aula eu era adepto daquilo que eu poderia chamar de hermenêutica da continuidade. Ou seja, eu reconhecia o problema, eu reconhecia a crise, eu reconhecia os erros, mas entendia que os erros derivavam simplesmente de uma má interpretação do concílio, de uma má interpretação dos seus documentos, de uma má interpretação da sua mensagem, eu poderia dizer. E essa aula começou a abrir os meus olhos. E houve uma segunda aula que eu dei, que foi uma aula sobre o Centro Dom Bosco, e essa aula, de alguma forma, unida a essa primeira aula, essa aula permitiu que eu me aprofundasse ainda mais na questão, e foi justamente nessa época que eu li o livro do padre Matias Galdron, o Catecismo Católico da Crise na Igreja, e eu resolvi dar uma aula sobre este livro. E essa aula, em que de alguma forma eu enfrentava uma crise, quando eu digo uma crise interna do Centro Dom Bosco, uma crise que de alguma forma rodeou ali o Centro Dom Bosco naquele ano, A aula da crise da evangelização, para eu me corrigir, foi no final de 2018. Esta aula do que é o Centro Dom Bosco foi em setembro de 2019. E a partir dali eu resolvi dar uma catequese mais sistemática sobre a crise da igreja. De alguma forma me aproveitei da minha experiência aí de uma década como catequista, em que nós somos chamados a ensinar a doutrina da igreja de uma maneira sistemática, e a ideia foi falar sobre a crise de uma maneira sistemática. E eu nem tinha tanta noção do propósito desse curso até começar a dá-lo e receber os retornos, e aí eu vi claramente qual é o propósito principal do curso. É permitir que o simples fiel
aquele que está nas paróquias, como eu sou um simples fiel de paróquia, eu tenho paróquia até hoje, compreenda as raízes da crise e, a partir disso, passe a viver a fé católica de uma maneira mais genuína, passe a concretamente promover a fé católica dentro da igreja, mas também na sociedade, e a defender a fé católica, a combater os erros. E os retornos que eu recebo, os principais são esses. É claro que alguns sacerdotes vêm falar comigo, mas eu fico muito feliz quando vem um simples fiel, alguém que está numa paróquia nas mais variadas dioceses e me dá um retorno positivo de que este curso foi importante para a sua caminhada de fé. E eu louvo a Deus por isso, porque é evidente, o mérito é todo dele, porque, como eu falei, eu nem tinha a exata noção do principal propósito quando eu comecei. E hoje, para mim, está claro que compreender a crise na igreja é acessível a todo e qualquer fiel católico de boa vontade. E eu, digamos, não sossegarei até que todos os fiéis católicos de boa vontade compreendam a crise na igreja. É fundamental esse passo. Eu tenho feito isso, inclusive, na minha paróquia, de forma muito calma, de forma muito tranquila, através de boas amizades, e eu percebo muito amadurecimento na fé. Não somente dos meus irmãos, mas em mim mesmo eu percebo isso. Isso é muito bom. E é um movimento que me parece que tem crescido muito. É interessante que nós vemos, por exemplo, coisas pequenas. Então, essa ideia de, às vezes, eu vejo uma marcação do curso num stories, né? Ou então, num vídeo da semana me chamou muito a atenção, que foi o fato de uma pessoa ter escrito, dessas crises de missa afro, etc, etc, e uma pessoa foi lá e fez um comentário singelo, assim, todos esses problemas podem acontecer menos a missa tradicional. E aí você via ali centenas e centenas de curtidas naquele comentário, o melhor ranqueado do vídeo. Então, a gente vê que todo esse debate acerca da missa tradicional, dos problemas na igreja, tem ganhado cada vez mais espaço dentro dos fiéis. É um sinal de uma compreensão maior do que essa igreja. E, ao mesmo tempo, isso me parece que movimenta as pessoas para defender a fé. Então, se elas veem que tem um problema, elas começam a se movimentar para solucionar esse problema. E me parece que, a partir do momento em que o Centro Dom Bosco começou a entrar em todas essas contendas, várias pessoas ao longo do Brasil começaram a olhar para o Rio de Janeiro, que eventualmente nós estávamos fazendo, e pedir apoio para construir iniciativas similares. E isso veio a construir, então no longo prazo, o que a gente chama de Liga Cristo Rei. Então eu gostaria que contasse um pouco o que é a Liga Cristo Rei, quais os seus intuitos e como ela começou. Álvaro, para falarmos da Liga Cristo Rei, é bom falarmos um pouquinho mais do Centro Dom Bosco. Quando fundamos o Centro Dom Bosco em 2016, formamos nessa associação civil de fiéis leigos, que nós chamamos de Centro Dom Bosco. Isso representa uma união de esforços com o intuito apostólico. Mal comparando, é como se fosse uma empresa cujo objeto social é o apostolado, a promoção e a defesa da fé católica. E é importante dizer que, com a fundação e o crescimento do Centro Dom Bosco, esse exemplo, esse testemunho acabou por se difundir por todo o Brasil, e outras pessoas quiseram empreender iniciativas no mesmo sentido, desenvolver apostolados com o mesmo intuito. Por isso é que em pouquíssimo tempo foi possível, a partir desse exemplo, a partir desse testemunho, fundarmos ou constituirmos aquilo que nós chamamos de Liga Cristo Rei, que nada mais é que uma iniciativa nacional ou até supranacional, porque há apostolados de outros países, não somente na América do Sul, mas na própria Europa, apostolados semelhantes ao Centro Dom Bosco. Uma iniciativa que reúne iniciativas semelhantes. Fiéis católicos, fiéis leigos, que desejam reunir-se para rezar, estudar e defenderem a fé juntos. E esse movimento que nós chamamos de Liga Cristo Rei acaba por, desde 2017, se reunir em um fórum nacional. Naquela primeira
liga, né, a primeira liga que foi na segunda metade de 2017, além do Centro Dom Bosco, já observávamos iniciativas em Belém do Pará, em João Pessoa, em São Paulo, em Curitiba, em Aracaju, ou seja, quase todas as regiões ou todas as regiões do Brasil já estavam representadas. Havia inclusive uma iniciativa de Goiânia já naquela liga, e isso acabou por se alastrar. Tanto que o Fórum Nacional de 2018 já acabava por reunir dezenas e dezenas de apostolados. E é bonito também observar que esses apostolados não apenas se reúnem em âmbito nacional, mas também em âmbito regional. Tanto que já houve fóruns regionais da Liga Cristo Rei, não apenas aqui no Sudeste, por exemplo, em Minas Gerais, mas no próprio Sul já houve algumas edições de um fórum regional da Liga Cristo Rei e também no Nordeste. Então veja que é um movimento riquíssimo que permite que fiéis que muitas vezes se sentiam sozinhos em suas paróquias, sozinhos em suas dioceses, reúnam-se com outros fiéis em uma família que deseja promover a fé, que deseja defender a fé. Então, é extremamente salutar que reunamos todos esses fiéis católicos em um fórum que marca esse movimento, que é mais do que um fórum. A Liga Cristo Rei é muito mais do que um fórum, é muito mais do que um evento, é muito mais do que um acontecimento anual. Mas esse acontecimento anual é fundamental para que nos organizemos, para que montemos a estratégia de promoção da fé católica em nosso país a cada ano. Renovemos a nossa fé. É tão bom nos reunirmos, estarmos juntos, né, com vários fiéis católicos, clérigos e leigos do Brasil inteiro e do mundo inteiro, e isso faz com que a nossa fé fique renovada para que possamos continuar o trabalho, continuar o apostolado no ano subsequente. E a gente vê a importância do que é a Liga Cristo Rei. Eu imagino que, às vezes, as pessoas que estão de fora, elas não entendem muito qual é a proposta, né? E me parece que para alguns pode parecer que é algo centralizado no Centro Dom Bosco, como a Liga Cristo Rei seriam grupos filiados ao Centro Dom Bosco, quando não é isso. Pelo contrário, é uma linha muito diferente o que a gente buscou. Então, voltando para o passado, nós vimos os problemas da centralização. Então, a ideia da Liga Cristo Rei me parece que em cada cidade fazer com que os grupos de leigos que surjam cumpram com a sua vocação de serem novos apóstolos em suas cidades. Porque se eu amo a verdade, eu quero compartilhar. Então, a apostolicidade me parece algo natural de todo mundo que se diz católico, serem novos apóstolos, espalhar a verdade pela sociedade. E me parece, e aí essa é a ideia, que então esses centros eles devem surgir naturalmente e a Liga seria então uma reunião de grupos completamente independentes. O que nos une é o amor pela Santa Igreja, querer vê-la amada, conhecida e respeitada e servida no Brasil inteiro. E me parece que quando um grupo desse surge em cada cidade, o bem que ocorre ali é gigantesco, porque várias iniciativas começam a surgir. Então nós temos, por exemplo, em Vitória, a pós-graduação que foi feita pelo Grupo de Vitória, eventos regionais em Belo Horizonte, livros e eventos regionais em Curitiba também. Então nós vamos vendo novas conversões em cada cidade, iniciativas como o pré-vestibular comunitário do Instituto Santa Zélia e São Luís, Martã. Então são muitos os benefícios. Então é o poder de organização. A gente sempre conta aqui da história do cardeal Leme, que foi o maior cardeal da história do Brasil. Nós republicamos a sua principal carta pastoral, que na minha opinião também é a carta pastoral mais importante da história do Brasil, republicada com o nome de Católicos ao Combate, em que ele vai falar que o maior problema do Brasil hoje, para os católicos, é justamente a falta de organização e instrução. Me parece que a Liga ela tem esse papel muito grande de trazer organização e maior capacidade de difusão da cultura católica para a sociedade. Então, o exemplo que eu sempre tenho dado nos fóruns e que eu vejo que as pessoas entendem com um exemplo rápido é a ideia de como que
o potencial da Liga Cristo Rei tem para expansão. Então, em 2017 era isso, eram 3 centros, né? 2018, mais ou menos 20 e poucos, 2019, mais ou menos 40 e poucos, então era o processo de crescimento contínuo. E se nós pensarmos que são 5.500 municípios no Brasil, há muito o que ser feito. Se chegássemos aqui a 10% dos municípios do Brasil, teríamos algo como 550 centros espalhados pelo Brasil. E aí a gente vê a importância da organização. Porque eu sempre gosto de citar um exemplo, porque cada um normalmente voltou para a igreja nesse cenário de melhoria das coisas para o catolicismo, de um ressurgimento desde 2010 a 2013, que tem sido cada vez mais acelerado, de múltiplas conversões, a gente vê as pessoas acordando, e quando eu pergunto, sempre elas vêm pelo mesmo caminho. Então Deus parece ter usado de pouquíssimos instrumentos e que isso é um padrão na história. E muitos deles voltam para a igreja, tendo em algum momento das suas vidas, eu diria, o Padre Paulo, ou a Monfort, ou outras iniciativas similares. E aí nós vemos que, e aí eu gosto de usar sempre um exemplo, então nós sabemos que poucas pessoas têm feito um bem enorme porque resolveram fazer os 3 tripés que nós temos aqui como São Dom Bosco. Imaginamos que deve ser um tripé para todo o Centro da Liga Cristo Rei, que é rezar, estudar e defender a fé. E aí, naturalmente, quando nós anunciamos a verdade, a tendência é que as conversões se multipliquem. E elas têm se multiplicado, e muitas pessoas falam do Padre Paulo, então o que eu sempre digo é, imaginem se em 10% da cidade nós tivemos 550 centros, e cada um desses centros nós conseguimos produzir, num intervalo de uma geração, um Padre Paulo em média. Uma pessoa com a força intelectual do Padre Paulo. Então nós teríamos 550. Nós sairíamos no espaço de uma geração de uma atuação ainda restrita para uma postura que ruma à conquista da hegemonia da nação. Então, a importância da organização, o que mostra, na minha opinião, que os leigos devem trazer para si nessa responsabilidade de combate. Então, me parece que realmente cresceu muito, é uma proposta inteligentíssima. Nós esperamos que vários centros consigam surgir, e aí, depois dessa longa questão, eu queria que falasse um pouco da Liga Cristo Rei 4. Então, estamos nos aproximando de mais uma edição da Liga Cristo Rei. No ano passado não tivemos, por causa do Covid, fizemos um evento mais humilde em nossa própria sede, que chamamos da Fórum das Catacumbas. Estamos entrando no ano de 2022 e talvez precisemos retornar às catacumbas com um recrudescimento de toda a perseguição. E aí eu queria que comentasse um pouco sobre a Liga, o que nos espera agora nos dias 20 e 21 de novembro, e um convite também para as pessoas participarem. Sim. Né? Você tocou num ponto muito importante, porque de fato é relevante salientar que o desenvolvimento da Liga, por mais que haja sim uma ação nossa, não apenas do Centro Dom Bosco, mas de todas as pessoas que de alguma maneira lideram os centros ou lideram a própria Liga, mas sem dúvida nenhuma foi um desenvolvimento natural. Foi um desenvolvimento orgânico, natural e que permitiu o surgimento de inúmeras iniciativas autônomas e independentes, mas que se notabilizavam por esses 4 pilares, né? A oração, o estudo, um apostolado voltado para a defesa da fé e a amizade, né? Então, amigos que se reúnem para rezar, estudar e defender a fé. E de forma natural isso se difundiu. E como você observou muito bem, há um claríssimo crescimento nos 3 primeiros anos, né? 2017, 2018, 2019, e chegamos ao ano de 2020 com um imenso desafio que foi esta situação toda do Covid, e tudo o que cerca essa situação, e é claro que os nossos apostolados, especialmente aqueles menores, aqueles que ainda estavam no início de suas atividades, com uma fragilidade maior, todos eles foram extremamente abalados, porque algo muito importante dos nossos apostolados e que deve ser cultivado é justamente o cotidiano, né? A rotina, né? Como acontece nas nossas famílias. São as nossas reuniões regulares.
E o Covid acabou por ceifar, né? O próprio fechamento das igrejas, né? A igreja que se fecha, e essa é mais uma marca inquestionável da enorme crise pela qual passa a Santa Igreja, tudo isso acabou por minar nas suas bases muitos dos nossos apostolados. E eu falo tudo isso porque aqui está talvez a principal importância, mais do que toda a importância que já há no Fórum Nacional da Liga Cristo Rei, mas diante da situação do Covid e de tudo o que o Covid fez com os nossos apostolados e com as nossas iniciativas apostólicas, é fundamental que possamos dar esta resposta agora em 2021. É fundamental que entendamos a necessidade, não apenas a partir da crise pela qual passa a Santa Igreja, da crise pela qual passa a sociedade, mas todos esses acontecimentos que nos cercam e envolvem o próprio Covid, que mostram para nós que estamos diante de um momento único na história, de um momento muito significativo, de um momento de divisor de águas. É fundamental que percebamos a importância do anúncio do Evangelho, da importância de fazer apostolado, cada um de nós segundo a sua vocação, cada um de nós segundo a sua missão, dentro da igreja, mas também fora dela. E nós, fiéis leigos, não podemos nos furtar, porque nós somos, de fato, a linha de frente da igreja, a linha de frente da difusão do Evangelho pela sociedade e por todos os lugares. E quando observamos o que essa situação do Covid fez com a fé das pessoas, o que essa situação do Covid fez com a realidade concreta das pessoas, é fundamental que possamos dar essa resposta. E que esse evento que acontecerá agora em 2021, esse evento de fato lote, esse evento de fato reúna muitos fiéis católicos dos mais diversos lugares do Brasil, para que nós possamos nos organizar de novo. Porque, de fato, essa situação do Covid acabou por abalar a nossa própria organização, por abalar a própria harmonia das nossas iniciativas, mesmo que autônomas e independentes, abalou o nosso caminhar juntos, nós poderíamos dizer. Então é fundamental que possamos nos reunir de novo para nos organizar e, a partir daqui, sabedores que as dificuldades tendem a aumentar cada vez mais, nós precisamos dar uma resposta à altura. Os nossos apostolados precisam resistir. O anúncio da fé católica não pode parar, muito pelo contrário, ele tende a aumentar, ele tende a ser mais concreto, mais firme dentro da igreja, perante a crise da igreja, mas também perante a crise da sociedade, para que possamos concretamente, como você falou muito bem, resgatar a cultura católica, que é o que fundamenta o Brasil, que é o que fundamenta a nossa nação, a nossa pátria. E a Liga, ela é um apostolado presencial, porque hoje está tudo tão tecnológico e internet, etc. É muito importante frisar a ideia de que a Liga é um apostolado presencial. Então, nós precisamos voltar às reuniões presenciais, os centros menores, sejam espaços alugados, sejam em novas catacumbas, em seus lares, nos lares dos amigos em plays, etc. Mas é muito importante, me parece, esse apostolado presencial. Eu acho que a experiência de Liga Cristo Rei também traz uma reflexão interessante, porque aí, fazendo esse apostolado no dia a dia, nós entendemos até porque os revolucionários valorizam tanto a ideia de fórum, né? Então você tem lá o Fórum de São Paulo. E aí, para mim, foi uma experiência interessantíssima, a Liga Cristo Rei 1, 2 e 3, porque nós vimos, depois do evento da Liga, o quanto nas semanas posteriores o apostolado crescia. Sejam porque pessoas de cidades do Brasil inteiro vêm à Liga, e aí elas voltam para as suas cidades querendo criar novos organismos. E outro fenômeno que eu via interessantíssimo era que intelectuais que eventualmente se encontraram ali, ou intelectuais com lideranças locais que se encontraram no fórum, quando eles voltam, tocam juntos novas iniciativas. Então, é muito importante o fórum, porque ele dá essa capilaridade. Então, aquelas
núcleos que eram núcleos familiares em cada cidade, de amigos que se reúnem para rezar, estudar e defender a fé, a Liga, tanto a nacional quanto as regionais, que tiveram 3 em Curitiba nos anos de 2018 e 2019 e 1 em Belo Horizonte, eles dão essa aliança também a nível regional, que eu acho importantíssimo. Então a Liga Cristo Rei ela é fundamental, esse retorno agora na Liga Cristo Rei 4, me parece que vai ser do mesmo tamanho do pré-Covid, porque há um contínuo crescimento, então eu tenho exortado muito isso em aulas particulares, pelo que a gente tem visto de crescimento dos apostolados ao longo do Brasil, até de evidências de mudança de fase na guerra cultural. Então, me parece que há um crescimento contínuo desde 2013, que é o primeiro grande marco, que são aqueles protestos do 20 centavos, depois de 2014 fora Dilma, e nesse rebuliço as pessoas começaram a acordar da visão materialista e começar a colocar gradativamente os seus olhos voltados para a verdade. Esse crescimento ele é contínuo, e um fato que me marcou neste ano foi quando, depois daquela derrota no STF que nós fizemos 2 lives, e nas lives nós sugerimos que quem quisesse fazer grupos em suas cidades, eventualmente preenchessem um formulário. E eu fiquei espantado com a resposta. Então, de repente, 5.500 pessoas do Brasil inteiro se deram ao trabalho de entrar num formulário, preencher o formulário inteiro e se prontificar a buscar novas pessoas, outras pessoas de suas cidades que pudessem ajudar. Então tivemos um trabalho intenso, conseguimos colocar em contato os grupos em 100 cidades, grupos de outras cidades foram fortalecidos, então eu tenho um exemplo claro, nós fomos agora a Londrina, fizemos uma palestra sem divulgar, em que 24 horas depois de anunciado em círculos internos já estava tudo esgotado. Então, mais de 50 pessoas presentes, 2 das meninas que ajudaram a organizar foram pessoas que assistiram aquelas lives e entraram no grupo que já estava em formação em Londrina. Então, é um movimento que está crescendo. Muitos grupos sofreram lockdown também, isso é terrível. Então, é algo que nós precisamos amadurecer enquanto catolicismo, me parece, porque quando veio o lockdown, teve aquele susto inicial, mas o que a gente espera é que os centros retornem. Alguns retornaram, e outros de forma muito lenta, né? Então, que para mim é uma tristeza, mas, ao mesmo tempo, existem alguns grupos voltando no ritmo satisfatório, mas, mais do que isso, grupos do Brasil inteiro surgindo. E me parece que agora o movimento é tão grande que já saiu do escopo da Liga. Então, antes, precisava que nós fizéssemos alguma live privada, que nós sempre fazemos. Então, quando tem um grupo de pessoas já bem constituída, que quer fazer algo mais sólido, que persevera no longo prazo, a tendência é que o São Dom Bosco faça lives privadas. Só que agora a gente começa a ver cada vez mais pessoas e grupos surgindo com nomes de institutos e centros por iniciativa própria. Isso eu acho muito legal, porque me parece que em algum momento eles viram um bom exemplo em algum lugar, e a todo momento nós vemos isso. Então agora, essa semana, por exemplo, nas últimas 2 semanas, o apostolado de Santo Inácio de Loyola em São Paulo tem sido exemplar no combate à missa afro de Aparecida. Então eles foram citados ontem pela CI Digital, eu até enviei para os líderes de lá, eles fizeram um novo push, reagindo agora ao bispo que fez aquela homilia, chamando Nossa Senhora de soberana quilombola e defendendo a missa afro. Então eles foram lá e fizeram uma réplica. Então é importantíssimo que essa capacidade de resistência dos leigos católicos se proliferem, me parece. E, ao mesmo tempo, esse ressurgimento do catolicismo no Brasil, que é fortíssimo, tem também se deparado com esse movimento mundial, globalista, que ruma a uma ditadura mundial tecnológica, muito áspera, tudo que lembre, pelo menos de longe, o que é o catolicismo, se não a fé, às vezes até a moral, que está escrito em todos os nossos corações pela lei natural. É um cenário complexo, então eu queria que você comentasse um pouco sobre as perspectivas para o ano que vem. Então, o ano que vem é um ano de eleição.
me parece que Jair Bolsonaro, com todos os seus problemas, é uma grande barreira. Nós temos um STF, em grande parte, hostil à fé, os governadores em massa hostis à fé, o que faz com que os católicos tenham uma urgência cada vez maior de organização. Então, eu queria que comentasse agora um pouco sobre a organização do ano que vem e o que a Liga Cristo Rei pode contribuir em termos de defesa da fé, tanto internamente numa crise que se agrava, agora há boatos de um novo motu próprio que vai vir para apertar ainda mais os laços em comparação ao tradicional dos custódios e na sociedade um cenário de perseguição mais acelerado à fé. Álvaro, ao pensarmos mais especificamente já no ano de 2022, eu só gostaria de aprofundar um pouco um ponto muito importante que você acabou de destacar, que é justamente essa resistência dos nossos apostolados, essa resistência que a Liga Cristo Rei deve fazer a essa ameaça de virtualização da vida, essa ameaça de combate concreto ao cotidiano, como eu falava, o que nós poderíamos definir como nova normalidade. Eu até dei uma aula, que no final foi uma série de 3 aulas aqui no Centro Dom Bosco, e essa aula está disponível no nosso canal do YouTube, o apostolado como combate católico à nova normalidade. É importantíssimo que, como você dizia, tiremos as lições concretas dessa primeira fase do Covid. Porque, infelizmente, eu diria que muitos de nós e dos nossos apostolados foram abalados de uma maneira equivocada com essa situação. Todos nós, de alguma maneira, mas alguns em maior grau, outros em menor grau. E é fundamental que nos comprometamos desde já, e aí também a importância do Fórum Nacional deste ano, de 2021, mas devemos nos comprometer desde já a exercer uma efetiva resistência católica a essa ameaça de nova normalidade. Mas já sabedores das raízes do problema, conhecedores de diversas circunstâncias, como você falava, de globalismo, de nova ordem mundial, de uma ameaça concreta às nossas liberdades, de uma ameaça concreta à nossa fé, ao exercício da nossa fé católica. É fundamental que, neste ano de 2022, que já está muito próximo, exerçamos concretamente essa resistência católica a essa perniciosa nova normalidade. E nada melhor que exercer e desempenhar essa resistência concretamente nos nossos apostolados, nas pequenas, médias e grandes iniciativas que nascem nos nossos apostolados. E aí, claro, a partir disso não há como deixar de falar do acontecimento mais importante sob um certo aspecto do ano de 2022, que são as eleições. É importantíssimo e não há como não falar que, sim, o presidente Jair Messias Bolsonaro é a melhor opção de longe daquelas que nós temos disponíveis. Sim, por mais que ele se diga católico, ele não é católico de fato. Sim, ele é concretamente um liberal, inquestionavelmente, em muitos aspectos, a sua visão de mundo e o seu pensamento destoa daquilo que é a doutrina católica. Por outro lado, quando nós observamos todas as opções disponíveis, ele é, sem dúvida nenhuma, a melhor delas. E melhor por quê? Porque ele garante a liberdade do exercício da fé católica, por nós, individualmente considerados, mas também no âmbito dos nossos apostolados. E isso é notório, inclusive nos últimos 3 anos. A partir dele, ou do que dependia dele, é evidente que sempre houve, pelo menos, um respeito profundo pelo exercício da fé católica ou pela fé católica em si, por mais que ele careça da mais elementar das catequeses. Quando, por outro lado, quando nós vivíamos
sob um regime ou sob o governo de pessoas adeptas do comunismo, do socialismo, pessoas de esquerda, notoriamente não havia liberdade. Notoriamente não havia a liberdade que nós temos hoje de não somente professar a nossa fé, mas de exercê-la. E é importante notar que, sim, só por não ser corrupto, só por não roubar, só por ser aparentemente honesto e, em alguma medida, um patriota, e materialmente fazer um bom governo, isso contribui para que nós atuemos no âmbito cultural, no âmbito religioso, espiritual, porque é importante dizermos, não me parece que o presidente e aqueles que o cercam estejam capacitados para fazer o que tem que ser feito em âmbito cultural. O importante é que ele seja uma barreira para os inimigos da fé no cenário político, para que nós tomemos essa dianteira, todos nós. E isso é claro que é uma grande ambição, mas é importante que exerçamos, ou assumamos essa missão como algo magnânimo, como uma concreta virtude da magnanimidade. Não é uma ambição desmedida, não, é simplesmente entendermos que não somente nós devemos nos converter à fé católica, mas a sociedade deve ser católica. E isso começa em nós, dentro de nós, nas nossas famílias, nas nossas empresas, nas nossas instituições, bairros, cidades, estados, em todo o Brasil. E se nós olharmos para cada um dos nossos apostolados concretamente, se ali for um foco de difusão da fé católica, e se Deus quiser, algum dia, todos os municípios do Brasil terão pelo menos um apostolado, isso permitirá que, sim, concretamente o catolicismo reine no Brasil. Então, não há dúvida, a meu ver, que reeleger o presidente Bolsonaro nesse ano de 2022 é uma tarefa fundamental. E se pensarmos nos demais cargos, é importantíssimo que possamos dar o nosso voto a políticos concretamente católicos. Políticos que professem a fé católica, aí sim, que concretamente conheçam a doutrina e orientem o exercício, o desempenho da sua atividade política pelos princípios da doutrina social da Igreja Católica. E, sem dúvida nenhuma, esses políticos existem. E haverá, em boa parte das cidades, em boa parte dos estados, boas opções católicas. E é um dever nosso não apenas reeleger o presidente Bolsonaro, mas sim eleger políticos católicos para o maior número de cargos que for possível, para que sim, no âmbito do poder legislativo e também, se for o caso do poder executivo, haja representantes católicos. E isso contribuirá para que nós, como eu dizia, desempenhemos esse papel de promoção cultural, religiosa e espiritual em todos esses âmbitos, promoção da fé católica. Então veja que já há dois grandes desafios em 2022. Resistir à nova normalidade com os nossos apostolados e sim, nas eleições, contribuirmos para a continuidade dessa liberdade dos nossos apostolados e permitir que eles cresçam nesses próximos 4 anos. Isso vai ser fundamental. Não há como fugir disso. E me entristece notar, em alguns ambientes católicos, essa falta de senso prático, um certo purismo inocente que faz com que as pessoas não queiram, entre aspas, sujar as suas mãos e acabem por contribuir para o retorno concreto dos inimigos da fé ao governo do Brasil. Isso é inadmissível. E nós não podemos permitir que os inimigos da fé voltem ao poder. Vale ressaltar também o que nós observamos hoje nas redes sociais. Se falávamos da virtualização da vida, é claro que devemos resistir a isso, mas, por outro lado, as redes sociais devem ser ambientes católicos. O catolicismo também deve reinar nas redes sociais. E o que nós observamos hoje
nós observamos que a tendência é justamente inversa. É uma tendência de ameaça ao catolicismo nos ambientes das redes sociais, de cancelamento daqueles que promovem a fé católica. E isso vale para a maior parte, boa parte, e para as principais redes sociais. E a tendência disso é se agravar. Por isso é tão importante que consigamos manter esse cenário político favorável dentro do que é possível hoje para que resistamos também nesses ambientes. Para que esses ambientes também, nesses ambientes, reine minimamente a fé católica e nós possamos ter a liberdade de anunciar o evangelho também nesses ambientes, porque é inquestionável que o crescimento dos nossos apostolados também se desenvolve nesses ambientes. E por outro lado, como alternativas a esses ambientes, quem sabe um dia teremos um grande empreendedor que vai fundar uma rede social católica, né, unido a outros, isso será um grande apostolado, mas hoje é notório que, por exemplo, no caso do Centro Dom Bosco, percebemos a importância do nosso canal no Telegram, por exemplo, e o crescimento desse canal foi um marco importante na nossa história, e por outro lado, a criação de um grupo de membros apoiadores. Independentemente das redes sociais, hoje contamos com o auxílio concreto, não somente financeiro, mas principalmente espiritual, de uma série de pessoas que nos acompanham e fazem parte dessa grande família. E isso deve ser, claro, um padrão concreto da conduta de todos aqueles que desejam fundar ou dar continuidade aos apostolados católicos no Brasil. Me parece que essas são as principais perspectivas para o ano de 2022 e, claro, se falávamos da Liga, do Fórum Nacional da Liga Cristo Rei deste ano de 2021, naturalmente já pensamos no Fórum Nacional da Liga Cristo Rei de 2022, que vai acontecer naquele contexto muito próximo das eleições, ou seja, vai borbulhar, e é fundamental que ele seja o maior de todos. É fundamental que ele seja o mais pujante de todos, o mais relevante de todos e que ele, de alguma forma, inaugure a continuidade desse reflorescimento da fé católica no Brasil. Me chama a atenção também, pegando um pouco a carona naquilo que você falava anteriormente das conversões, que de alguma forma, especialmente talvez na figura do padre Paulo Ricardo, todas elas se assemelham nos instrumentos, né? E é bonito ver que hoje há pessoas que se convertem, que chegam à fé católica através dos apostolados que fazem parte da Liga Cristo Rei. E eu já recebo inúmeros contatos de pessoas que falam, que testemunham, que se aproximaram de Deus através do Centro Dom Bosco, através dos outros institutos, através inclusive dos fóruns nacionais. E isso é muito bom. E isso deve crescer para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua Santa Igreja. Sim. E vemos então que estamos entrando num período complicadíssimo, que é o ano que vem muito bem salientado, Pedro, de um contexto de agravamento da nova ordem mundial e de um cenário político ferrenho. E falar de política hoje nos meios laicais católicos, às vezes, soa algo como que estranho, que é muito bem colocado, a ideia de não posso sujar as mãos. E essa é uma posição recente, porque quando voltamos um pouco atrás na história, nós vemos que os católicos, principalmente os leigos, eles sempre se posicionaram. Então, no Brasil, nós tivemos a Liga Eleitoral Católica, o Jackson de Figueiredo, que foi o fundador do seu Dom Vietal, ele escrevia artigos para defender o melhor candidato a presidente da época, que era o Arthur Bernardes, contra o Nilo Peçanha, sabendo que o Arthur Bernardes também não era um São Luís rei da França. E nós víamos isso no mundo inteiro. Então, no México, você tinha a Liga Nacional de Defesa da Liberdade Religiosa, que depois vai ser um baluarte na Guerra Cristera. Na França, nós vamos ter a união dos melhores quadros católicos e não católicos dentro do contexto da ação francesa, do Charles Maurras, o chamado dos Santos Padres para a ação católica. Então, é importantíssimo construir esse cenário político de uma maior liberdade, me parece. E quem tem mais de 30 anos e eventualmente está nos assistindo vai lembrar que há 10 anos atrás o cenário era pior. Porque as pessoas não queriam nem falar de política, porque política era para os ladrões. Parecia que havia uma reserva de mercado. Então, eu me vejo como uma pessoa honesta, então eu não quero me
imiscuir, tinha aquelas personalidades, Paulo Maluf, Antônio Carlos Magalhães, e por outro lado a esquerda se posicionando como os bastiões da moral e da honestidade, etc. E aí depois nós vimos que tudo isso era apenas hipocrisia, como deveria ser. Então, se você não tem uma vida na graça, é óbvio que você vai estar exposto a todas as tentações e vai abraçá-las de qualquer forma. Então, a tendência do político revolucionário é ser corrupto. Isso não tem para onde fugir, porque não busca uma vida na graça e guardar os mandamentos. Mas era algo muito restrito e me parece que nas eleições de 4 anos atrás, algumas pessoas com boas intenções começaram a se lançar. Então, se antes de 2014, das últimas eleições de 2018, né, nós tínhamos um congresso que você olhava não tinha ninguém, né, a referência era justamente o Bolsonaro, tanto que foi eleito presidente, em que era um isolado no meio de 500 bandidos. E aí agora nós temos uma composição na Câmara dos Deputados Federais que ainda está longe desse ideal, mas que é muito melhor do que na legislatura anterior. E me parece que, para o ano que vem, entusiasmados pelas vitórias pequenas e parciais, mas pela proliferação de bons exemplos, porque às vezes a pessoa não é nem católica, mas nós vemos uma boa intenção, né? Então, por exemplo, um exemplo de um não católico é aquele Nicolas de Belo Horizonte. Nós vemos em Goiânia a Gabriela Rodar. Então você vê esses exemplos. O próprio Santo Dom Bosco, na última legislatura, ele apoiou um candidato a deputado estadual, a deputado federal, ambos eventualmente foram eleitos. Então essa perspectiva de combate na parte política, ela é uma continuidade da tradição católica, porque é papel do leigo fazer isso. Então o que a gente sempre chama a organização. Então como o PT cresceu, tem aquela fala clássica do Lula, que ele cresceu a partir das SEBs, que são as comunidades eclesiais de base. E aí nós vemos, de repente, 6, 7 centros da Liga num estado, se eles fecham um candidato a deputado estadual federal católicos, a probabilidade de eleição é grandiosíssima. Então, precisamos, enquanto católicos, sim, atuar no campo político sabendo que a prioridade deve ser cultural. Então, a guerra é espiritual e no mundo moderno ela se desdobra no campo cultural. Então, vence quem produz mais cultura. No caso católico, nós precisamos de santos produzindo católico, santos produzindo cultura, né? Novos Santo Tomases, novos jesuítas. Mas é trabalhar a cultura e, ao mesmo tempo, eleger esses políticos ao longo do Brasil, na próxima legislatura, que possam ser esse suporte, essa base para que a fé continue crescendo. Porque nós vemos que na Europa ela acabou. Hoje o Islã penetrou, tomou, parece que metade da Europa, e o politicamente correto a outra metade. Então é algo impressionante. A Austrália também, os Estados Unidos se decompondo agora na era Biden. Nós ainda temos uma resistência no Brasil, temos como lutar. Nós vamos ter um ano agora decisivo. Então, mais do que nunca, as pessoas que estão nos assistindo precisam entender que, mediante esse cenário de crise também na igreja, porque se a igreja estivesse bem, a solução seria fácil. Porque as sociedades, elas são uma consequência do nível de santidade dos membros da igreja. Então, se a igreja vai bem, a sociedade vai bem. Se a igreja vai mal, a sociedade vai mal. Estamos num cenário de apostasia quase completo. Então, onde missa afro, missa da maconha, peça Hare Krishna, acontece quase toda semana. Toda semana nós temos um vídeo novo publicado de uma denúncia de um absurdo que surge. E isso porque nós escolhemos num cartel que é muito maior. Então, os escândalos são diários. Então, isso é mais um sinal de que nós, enquanto leigos, temos que chamar a responsabilidade para nós. Então, Deus quer que nós nos organizemos em cada cidade para juntos criarmos um ambiente saudável que deve resistir nesse cenário de aprofundamento da crise. Porque se nós estivermos isolados, nós vamos ser presas fáceis e a revolução vai vir mais para perto e nós não vamos ter como reagir. Então é muito importante que cada um de nós aproveite esse ano, que pode ser o último ano de liberdade. Imagina se a extrema-esquerda volta, que vai ser um cenário, então, de agora um governo, tanto no judiciário quanto no executivo, uma aliança macabra contra a igreja, se o Bolsonaro não for reeleito. Então nós precisamos
reagir nesse ano, dar combate, nos organizar para evitar que esse cenário pior aconteça. Se ele acontecer, eventualmente estejamos preparados para enfrentar tempos mais turbulentos. Então eu espero que essa Liga Cristo Rei 4 seja uma retomada dessa organização católica, que se pulverizou muito com o cenário de lockdown, mas continua a crescer. E que consigamos chegar na Liga Cristo Rei 5, como muito bem disse, no auge da nossa organização. Então, eu acho que aqui nós conseguimos cobrir bem, dar linhas gerais de atuação, mostrar que a Liga Cristo Rei não só vive, como tem todas as condições necessárias para crescer muito no próximo ano, um crescimento acelerado, como foi no período 2017, 2018, 2019, porque as conversões continuaram no Covid. Então, nós vemos o crescimento de todas as grandes iniciativas católicas e também num prisma maior de direita. Então, está mais difícil hoje para a esquerda, apesar deles ainda terem a hegemonia. Precisamos nos organizar. Então, o chamado, todos vocês que eventualmente estão nos assistindo, venham à Liga Cristo Rei. Vai ser nesse fim de semana, agora nos dias 20 e 21 de novembro. Venham nos conhecer. Quem for de fora do Rio de Janeiro e chegar na sexta-feira, venha ao Centro Dom Bosco, aproveite e nos conheça presencialmente, conheça esse cenário que foi construído graças ao membros.centrodombosco.org, que foi essa ferramenta que o Pedro disse. Então, temos tentado já criar mecanismos para sobreviver num cenário de crise e convidamos vocês a participar desses mecanismos que temos criados. Um é o Telegram, que ao contrário do WhatsApp, que é uma ferramenta muito mais estável, ele é uma rede social ainda livre de interferências externas. Então temos um canal lá, Centro Dom Bosco, é só pesquisar quem tiver o Telegram. Funciona como um Facebook. E para sobrevivermos aos cancelamentos, que já tivemos alguns bloqueios nesse ano de Facebook, Instagram, vídeos no YouTube deletados, a tendência é que a Revolução aumente a pressão no Centro Dom Bosco no que vem. Tivemos um segundo processo agora, depois do processo da Missa Afro. O Pedro deve fazer vídeos específicos sobre isso, aguardem. E temos o membros.centrodombosco.org, que é uma forma de vocês nos apoiarem financeiramente. Então, hoje ela está servindo para investirmos. Esse cenário todo foi construído com recursos que esse canal de membros do Centro Dom Bosco possibilitou, né, uma folga financeira para fazer isso. E num cenário de perseguição maior, vai servir para que continuemos vivos. Então, eu peço que ajudem. E para terminar, as últimas palavras, Pedro, para as pessoas que nos assistiram aqui nessa 1 hora de entrevista. Esperamos vê-los, né, presencialmente a todos. Agradeço a sua presença e deixo contigo as últimas palavras. Álvaro, eu queria mais uma vez agradecer o convite por estar aqui nesta entrevista, que muito me honra e me alegra. E faço minhas as suas palavras de fazer um convite àqueles que nos assistem para que compareçam ao Fórum Nacional da Liga Cristo Rei desse ano de 2021 e não apenas compareçam no fórum, o que já é importantíssimo, mas se comprometam. Se comprometam com a fé católica, se comprometam com o apostolado nas cidades de vocês. Reúnam-se com outros fiéis católicos igualmente interessados com a defesa da fé. Unam-se em estruturas, unam-se em associações, reúnam-se com os seus amigos para rezar, estudar e defender a fé. Nós precisamos entender que a salvação das nossas almas depende desse passo. E a salvação de muitas almas no Brasil depende desse passo. Vamos nos comprometer. Façamos das nossas vidas um intenso apostolado, um contínuo apostolado para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E encerrarei essa entrevista como gosto de encerrar as minhas aulas, os vídeos que gravo. Viva Cristo Rei! Salve Maria Santíssima! Salve! Viva o nosso Pai, São João Bosco!